Olá pessoal, falando mais um pouco sobre esse livro aqui, A Origem da Bíblia, do Lee Martin MacDonald, editora Paulus. Vamos dar sequência aqui, falar da página 181. A página 181, ele vai falar da questão que envolve o Evangelho de Pedro, né, que trouxeram ali ao bispo de Sardes, ali, da região, né, que era o bispo Serapião de Antioquia, aliás, Serapião de Antioquia, que ele leu o Evangelho de Pedro, a princípio considerou ele autorizado, inspirado, mas depois ele identificou tendências ali docetistas ali no texto e não recomendou mais a leitura, tá? Então, é uma evidência de que ali o bispo está assumindo esse papel, o papel de determinar o que pode ser lido ou não pela comunidade, tá? Então, esse episódio é interessante por isso. Aí, com relação a essa nomenclatura de Novo Testamento e Antigo Testamento, segundo Lee MacDonald, é possível que quem cunhou essa denominação, Antigo Testamento e Novo Testamento, foi o próprio Irineu de Lyon. Ele diz assim: as nossas palavras estão todas em harmonia com a pregação dos apóstolos, o ensinamento do Senhor, o anúncio dos profetas e dos apóstolos, o ministério da lei, que louvam um único e mesmo Deus Pai. Portanto, encontramos também no Novo Testamento que os apóstolos deram alguns preceitos como concessão por causa da inconstância de alguns. Não nos devemos admirar se já no Antigo Testamento o próprio Deus quis fazer alguma coisa parecida para o bem de seu povo. Contra Heresias 4, 15 e 2. Então ele usa essa nomenclatura de Antigo e Novo Testamento. Já aí por volta aí de 180, né? É o Irineu de Lyon. É uma das primeiras vezes que aparece essa nomenclatura e é possível que tenha sido ele quem usou isso, tá? Depois você vai ter Orígenes, também vai usar isso, já ali por volta dos 250, por aí. Ele diz assim como prova de nossas afirmações, tornamos testemunhos do que acreditamos serem escritos divinos, ou seja, do que se chama Antigo Testamento e do que se intitula Novo, e nos empenhamos em confirmar nossa fé pela razão. Princípios 4.1. Então é uma nomenclatura aqui que está se colocando aí, né? Nos séculos 2, séculos 3, entre Novo e Antigo Testamento. Essa questão da sucessão apostólica, né? Ela é expressa por padres da igreja, como, por exemplo, Irineu de Leão. Depois de listar a lista dos bispos de Roma, né, ele diz assim: com esta ordem e sucessão chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na igreja desde os apóstolos até agora. Então, essa doutrina apostólica, que é a passagem passada, né, por essa tradição que remonta aos apóstolos, ela é caracterizada aí pelo Irineu, Irineu de Lyon, contra heresias, livro 3.3.3. Ele destaca isso. Outros autores também, padres da igreja, também vão falar sobre isso. Então, essa tese da doutrina da transmissão apostólica, ela é reportada em documentos da época, né? Não é uma construção do século IV. Isso já é constatado lá atrás, tá? Outra questão que ele levanta é interessante, o Clemente de Alexandria falando bem da filosofia grega, quer dizer, não é texto inspirado, mas ele fala, ó, a filosofia grega, mesmo não abrangendo a verdade em sua totalidade, além disso, faltando-lhe o vigor para cumprir o mandamento do Senhor, pelo menos prepara o caminho para o ensinamento que é soberano no sentido mais elevado do termo, tornando o homem autocontrolado, moldando seu caráter e predispondo-o a aceitar a verdade. Stromata 7:20, Clemente de Alexandria. Então, veja, ele reconhece como instrutivo você recorrer a textos fora da escritura para moldar o seu caráter. Está escrito aqui, para moldar o seu caráter.
tá? Outra questão que é tratada também é na página 195. É, é interessante que Joséfo, Flávio Joséfo ali encontra Apião. Ele, ou melhor, Eusébio, ao elogiar Joséfo por sua oposição a Apião, refere-se à passagem citada no capítulo anterior contra Apião. E diz assim: no primeiro livro de Joséfo, estabelece o número dos escritos canônicos do chamado Antigo Testamento e que são recebidos como autênticos pelos hebreus, segundo a antiga tradição, História Eclesiástica 395. Então veja, isso é perceba, isso é o Eusébio falando da obra do Joséfo. E ali ele fala que faz a lista do Antigo Testamento. Ora, o próprio Joséfo não se iria se referir como Antigo Testamento. Isso é um puro anacronismo do Eusébio, né? Ele está atribuindo ao Joséfo uma lista do Antigo Testamento, mas que o próprio Eusébio, para ele não tem Antigo Testamento, né? Ele é judeu, não existe isso para ele. E aí ele converge aqui, então, o Lee MacDonald, né? Para essa variação, existem variações de livros, né? Então, por exemplo, o livro Sabedoria de Salomão, ele aparece em listas do Novo Testamento do século IV. Ele aparece em Eusébio, no fragmento de Muratori, tá? E de Epifânio. Então, isso depõe contra o entendimento generalizado no sentido de identificar uma coleção fixa ali no século II. Né? No século II, se no IV já tem essa oscilação, no 2, então, é porque não tinha mesmo. Tá? Mas e onde veio, então, essa determinação para criar uma lista? Se não foi lá com a discussão dos gnósticos, né? Porque os gnósticos, os padres da igreja, respondiam é, atacando os argumentos. Eles não se preocuparam em criar uma lista, né? Não há listas de Eusébio, de Irineu. Eusébio, sim, mas ali no século II, né? No século II, ali com Clemente de Alexandria, com Irineu, com Justino, você não tem lista de livros sagrados ali. Então, essas listas vão aparecer mais no século IV. Então, quem seria esse catalisador para a criação dessas listas? Segundo o autor, foi a perseguição de Diocleciano, que foi uma última perseguição aos cristãos. Foi ali em 303. Né? Em 313, Constantino vai dar liberdade de culto e parar as perseguições. Né? 303 vai ter uma última perseguição sistemática contra os cristãos. E nessa perseguição, Diocleciano pede que se identifique os livros sagrados e queime. Então, ali, a igreja, ela teve o cuidado ali de começar a criar essas listas para que as igrejas, elas não entregassem os livros sagrados para serem queimados. Né? Porque uma igreja poderia estar entregando um livro que ela achava que não era inspirado e, na verdade, era por outra, entende? Então, seria interessante a gente combinar aqui quais são os livros inspirados. Então, essa necessidade de ter as listas corretas, né, foi meio que precipitada, não por uma questão ideológica, não por uma questão política de Roma, mas para uma questão circunstancial ali de queima de livros determinados pelo imperador Diocleciano, tá? Na perseguição de 303. Tá? Essa é a tese que é levantada aqui. Outra questão que ele trata é com relação a Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele mostra que recebeu uma incumbência do Constantino
para produzir 50 cópias da escritura. Acredita-se que o Codex Sinaiticus e o Vaticano sejam exemplares dessas 50 cópias. É uma hipótese, tá? E essas cópias seriam distribuídas para Constantinopla, né, que era a cidade nova que estava sendo constituída por Constantino. Né? Então, Constantino inventou uma capital nova, Constantinopla, né, com o nome dele. Né? Então, e aí você distribuiria essas 50 cópias para essa Constantinopla. Segundo Lee MacDonald, esse livro, que inclusive na cópia dos Sinaíticos, você tem ali o Pastor de Hermas, você tem alguns textos ali que não são canônicos, posteriormente não foram canônicos, mas que estão lá no Código dos Sinaíticos. Isso por colocação do próprio Constantino. Né? O Constantino que montou, ficou encarregado de montar essa escritura, né? com a relação dos livros e com o conteúdo dos livros. Então, essas listas acabaram tendo influência nas igrejas, não só de Constantinopla, como de outras regiões. Então, segundo Lee MacDonald, né, o próprio imperador, tá? O próprio imperador, diz aqui, ó, o Constantino ficou impressionado com o livro e possivelmente induziu Eusébio a incluir o Apocalipse em sua coleção. Então, isso é uma conclusão do Lee MacDonald, né? Porque ele faz baseado nisso por um fato, que tem Apocalipse nesses livros, tá? Tanto nos sinaíticos quanto nos vaticanos, que acredita-se que sejam desses 50. Tem lá o Apocalipse e nos dois. No entanto, o Eusébio de Cesareia, no História Eclesiástica 3:25-24, ele não dá muita autoridade a esse texto. Ele diz que ele é questionado por muitas igrejas. Então isso parece contraditório. Se o Eusébio está achando que aquilo dali não não deve ser visto por muitas igrejas, o que ele incluiu lá no Códex Sinaiticus? Para o Lee MacDonald, ele sugere que foi por uma influência, então, do Constantino. Só que na vida de Constantino, quando Eusébio relata esse pedido, ali fica claramente que Eusébio não está se metendo no conteúdo. Então, enfim, parece uma conclusão aqui própria aqui do Lee MacDonald, né, que Constantino influenciou a lista do cânone do Novo Testamento, pelo menos no Apocalipse. Tá? Agora, é muito problemático você dizer que o Apocalipse foi colocado por causa do Constantino. Né? Essa questão já estava decidida antes. Né? Assim, enfim, complicado. Ah, outra questão que vai falar é sobre a questão da ortodoxia, né? Ele vai falar assim, como saber se existia ortodoxia? Não, isso é uma hipótese ou não? Bom, basta ler o Novo Testamento que você vai ver que tem uma ortodoxia ali, né? Ou seja, pelo menos em termos da principal ponto da doutrina ali do 1 Coríntios 15, né? O Novo Testamento é coerente com aquilo, né? Que Jesus morreu para pagar os nossos pecados e que ele ressuscitou. Esse ponto é chave. E, além disso, ele usa um outro argumento, que é o seguinte: Celso, né, quando aparece lá no Contra Celso de Orígenes, Celso ele tece uma série de críticas contra o cristianismo. Por acaso ele fala de alguma doutrina gnóstica ali? Não. Ele fala só sobre doutrinas da ortodoxia. Né? Então, os argumentos do Celso são essencialmente contraposições ortodoxas. Que interessante, né? Então, ele está atacando o cristianismo e ele só vai atacar as posições ortodoxas. Então, essa ideia do Bart Ehrman, né, da Elaine Pagels, de que tinha milhares de cristianismo, todos igualmente válidos, e nenhum tinha prioridade nenhuma, né, não está compatível. Né? O reconhecimento dessa diversidade não significa, porém, que todas as teologias da primeira igreja representam de modo igual a pregação e ensinamento cristão mais antigos. Razões justificáveis levaram a maioria das antigas igrejas a rejeitar a interpretação gnóstica, esotérica e ahistórica da fé cristã. Hoje, como então intérpretes do Novo Testamento devem dar prioridade aos elementos que são
e os elementos que não são essenciais à fé cristã. É muito fácil omitir nessa etapa mais complexa de investigação e concluir que todas as antigas teologias são essencialmente iguais. De fato, não são. Isso é o que muitos autores, aí vamos colocar Elane Pagas, vamos colocar Bart Ehrman, né? Eles fazem uma análise politicamente correta, dizendo, não, todas são legalmente legítimas, consideradas igualmente na época. Não eram, não eram. Tá? A ideia de uma ortodoxia, uma proto-ortodoxia, já aparecia ali no século II, não é a criação do século IV. Tá? E Celso está escrevendo no século II, ele vai atacar posições da ortodoxia, não é geral. Tá? Então, esse é um outro argumento aí que ele coloca com relação a isso. Outra questão é a questão do fragmento muratoriano. Tá? O fragmento muratoriano, que ele é datado do século II, aqui o autor, o Lee MacDonald, ele deu uma detonada básica aqui no fragmento de Muratori, porque ele diz o seguinte, o fragmento de Muratori, ele inclui textos na lista como Judas, a carta de Judas, e as cartas de João, 2 e 3 João. Só que esses textos, Judas e 2 João, 2 e 3 João, eles são altamente questionados nessa época, no século II. Não são reconhecidos por muitas igrejas. Eusébio Cesaré, no século IV, já está falando isso também. Então, essas cartas serão mais problemáticas, entendeu? Então, ele está constando da lista do cânon de Muratori, segundo o MacDonald, revela que o cânon de Muratori é do século IV, entende? Porque não era para estar lá. Bom, a resposta que eu daria é o seguinte, o cânon de Muratori não tem pretensão de ser um cânon da igreja como um todo geral. Ele não está questionando ali, ele está falando um cânon local ali da igreja de Roma. Então é possível que lá na igreja de Roma aquilo tivesse sido aceito sem problemas. Enfim, o fato de você ter no cânon de Muratori uma referência ao pastor de Hermas e a um papa lá do século II é o que eu acho que é o argumento mais convincente para dizer que o cânon de Muratori é do século II, né? Mas então, é isso então. Muito obrigado.